Digamos que você mora numa caverna, você já assistiu, leu ou pelo menos ouviu falar sobre Death Note, um dos animes mais famosos de todos os tempos. Enquanto seus temas de relativismo moral e a luta intelectual do bem contra o mal são conceitos universais e que, sem dúvida, ajudaram esse anime a fazer tanto sucesso em todo o mundo, existem nessa história sutis características culturais que são exclusivas do Japão. Quer você perceba ou não, essas particularidades afetam o modo como a história se desenrola. Eu sou a Musa Nerd e sejam bem-vindos ao meu canal. Existem poucas certezas na vida. Uma é a morte, ou o nosso encontro com o Death Note, se você preferir. Outra é que toda forma de arte parte de determinado contexto histórico. Seja a intenção do autor ou não, a sua visão de mundo é transmitida para tudo que ele retrata. Death Note não é diferente. A história do anime gira em torno de Light Yagami, o estudante de QI genial do Japão, que se vê em posse do Death Note, um caderno que o Shinigami Ryuki dá a ele. O caderno mata qualquer pessoa cujo nome seja escrito, e na posse desse objeto, Light decide empregar a justiça divina no mundo que ele vê como corrompido, matando criminosos para levar o mundo à paz mundial. Em seu caminho para se tornar salvador da Terra, ele é perseguido por L, o maior detetive do mundo, que quer pará-lo e que afirma que suas ações não passam de assassinato. Em muitas coisas, o tema do anime é universal, isto é, qualquer pessoa pode entender. Não importa a classe, nacionalidade, experiência de vida, os temas da justiça contra o mal, e qual a definição de ambos, é algo que todos nós enfrentamos todos os dias. Seja a política nacional distante da maioria de nós, ou a forma como decidimos lidar com quaisquer ofensas e injustiça que enfrentamos todos os dias. Por exemplo, se você fosse o Light no primeiro episódio e visse essa mulher ser abusada no meio da rua enquanto tá voltando para casa, o que você faria? Você interferiria? Mesmo que tivesse que matá-los? Mesmo que você tivesse que morrer? Mas apesar de quantos temas são facilmente assimilados por qualquer um, sempre existe um padrão que se modifica conforme o contexto social daquele que consome o produto. Claro, o bem e o mal são conceitos que qualquer um tem, mas no geral são conceitos subjetivos e que adquirimos ao longo da vida. Porém, nenhum de nós vive sem influência externa. Não importa o quanto você tente defender que é uma pessoa de pensamento completamente independente, todos os seus pensamentos e opiniões são influenciados por algum agente social. Talvez sejam seus pais, a sua escola, o seu governo, os filmes que você assiste, as celebridades que você curte. Death Note sendo uma obra japonesa, com 2 criadores japoneses, o impacto de como a sociedade japonesa funciona é imenso, mesmo que muitas vezes não é fácil de perceber. Um detalhe que poucos notam sobre o modo como Light atua como Kira é o fato de que, busca para matar criminosos, toda a investigação que ele parece fazer sobre quem são esses criminosos é o fato deles serem indiciados e presos. Ele nunca parece questionar além disso. Nunca parece levar em consideração que essas pessoas presas podem ser honestas e apenas foram presas por erro judicial, corrupção, chantagem ou qualquer outro motivo que pode levar uma pessoa inocente a ser presa em um estado que é passível de falhas. Você pode pensar: moça, é só porque a maioria das pessoas presas é culpada. Ou, é só porque o Light nunca pensou nisso. Afinal, mesmo o gênio não pode pensar em tudo, né? ou até mesmo: Ora, só porque os escritores não acharam isso relevante pra história. mas eu acredito que haja outro motivo mais profundo, mais intrínseco, a questão nunca surgir, que é o funcionamento do sistema judiciário japonês. Como assim? Calma que eu vou explicar. A justiça japonesa tem a fama de ser um dos sistemas penais mais rigorosos do mundo, com uma taxa de condenação de 99,9% de todos que chegam a ser julgados. É um índice absurdo. E o que faz esse índice ser tão alto é o modo como a corte japonesa funciona. Durante o período Meiji, houve uma reforma no Código Judicial do Japão. Desde então, o Japão tem um sistema raro no mundo, chamado de pseudo-contraditório, no qual o juiz possui um papel mais ativo do que a maioria dos países, influenciado dos códigos penais da França e da Alemanha. Em 1890 foram editados a Lei de Organização Judiciária e o Código de Processo Civil, agora sob a influência do direito alemão. Tá, mas o que isso significa na prática? Bem, em palavras simples, manja aquele papo de inocente até que se prove o contrário? Então, se algum dia você cometer um crime no Japão, esquece isso. Porque lá, se você for acusado de um crime e chegar a ser julgado numa corte, o juiz presumirá que você é culpado. É ele quem interrogará as testemunhas e verificará os fatos e montará o seu caso. E o pobre coitado do seu advogado é quem tem que se virar para provar que você é inocente. E isso ocorre, em parte, da natureza conformista do Japão. O Japão tem uma cultura muito baseada na ordem social acima de tudo. A conciliação, como forma de resolução amigável de conflitos de interesses, tem se apresentado como instrumento de relevante importância para a pacificação social. Isto é, no Japão, uma pessoa até mesmo chegar a ser acusada de um crime é uma grave falha social que precisa imediatamente ser corrigida, que gera uma pressão enorme para que todos os crimes sejam resolvidos o mais rápido possível. Tá, mas então ok, você pode pensar que isso é uma loucura e que deve ser alguma medida para evitar que pessoas inocentes possam ser presas injustamente, não é? Por exemplo, se você já é considerado culpado quando é julgado, então eles devem tomar cuidado para que só vá a julgamento os casos sólidos, não é? Então o interrogatório deve ser muito minucioso.
Bem, mais ou menos. O acusado de um crime é apreendido pela polícia, ele não tem direito a um advogado presente na sala durante o interrogatório, justamente para ser mais fácil ganhar uma confissão do suposto criminoso pela polícia. Além disso, os promotores costumam levar adiante apenas casos que eles veem que têm alta chance de condenação. Porque no Japão, um caso fracassado pode acabar com a carreira de um promotor, o que os leva a pressionar pela condenação a cada passo que eles trabalham, levando uma alta taxa de condenação. Tudo isso sendo resultado de uma cultura que vê toda a acusação de um crime como uma mancha na noção do que é ser um japonês. Como assinalado anteriormente, só o fato de se buscar a solução de um conflito de interesses pela via de uma intervenção judicial em si é um sinal de um distúrbio social e isso deve ser evitado. Portanto, o Japão tem um ponto de vista cultural que leva a internalizar que toda pessoa acusada de um crime, mesmo que não chegue a ser condenada, é um mau exemplo de um cidadão japonês. Uma espécie de aversão a qualquer sujeito contra as morais do lugar cria um forte senso de limpar a sociedade, de retirar essa pessoa do convívio social, para purificar, digamos assim, o país. Essa noção leva a um sistema judicial muito rigoroso, onde todos os acusados são considerados culpados até que se prove o contrário, e com uma taxa de condenação tão alta que é praticamente impossível de você se livrar da cadeia se for levado a julgamento. E sendo esse o contexto em que se vive Oba e Obata, é sobre isso que vão escrever. E na sociedade em que se passa Death Note, reina a lógica desse sistema pseudo-contraditório, onde todos são culpados se forem acusados, e não o contrário. E operando sobre essa regra, Light Yagami nunca duvida que qualquer pessoa que chegou a ser presa pela polícia japonesa afirmativamente será um criminoso que merece esse destino. De qualquer maneira, a pesquisa desse vídeo me fez ter outra visão sobre essa obra, que já é tão complexa por si só. Por ter um sistema de justiça tão invasivo e uma sociedade tão obcecada por ordem social, será que influencia o senso de justiça de jovens japoneses reais como o protagonista de Death Note? Porque afinal, ser criado em uma sociedade que julga tão severamente mesmo os criminosos mais ordinários, deve facilitar você ter um senso de justiça forte o suficiente e louco o suficiente que te motive a matar toda a população carcerária do planeta Terra, pois os nossos valores morais são aprendidos através do que somos expostos. Como disse o nosso querido e sábio L, o Kira é alguém com um senso muito infantil de certo e errado. E é com essa frase que eu me despeço de vocês hoje. Comenta aí, o que você achou dessa curiosidade? Você acha que a justiça do Japão é de fato justa? E você acha que isso teve na criação e na leitura do mangá algum impacto? Você vai olhar Death Note com outros olhos a partir de hoje? Eu tô curiosa pra saber o que vocês acham. Como sempre, se inscreva no meu canal porque ajuda pra caramba e não custa nada. Deixe like se você gostou do meu trabalho e me siga nas minhas redes sociais. Eu posto vídeos toda semana com cultura pop sendo analisada criticamente. E se assistiu até aqui, muito obrigada, de coração. Até semana que vem e tchau!